No Maracanã, maior público do ano mais uma vez, hein? Maior público do ano, Flamengo e Bolívar, com 60 mil e alguns pagantes. Dos 10 maiores públicos do futebol brasileiro no ano, 8 são do Flamengo como mandante. De parabéns mais uma vez à torcida do Flamengo. E o Flamengo é o seguinte, a gente falava ontem, né? Seria muito bom que construísse uma vantagem maravilhosa e tal. E acho que isso ficou meio que registrado. Eu acho que o Flamengo foi para campo com isso na cabeça, o torcedor ficou nessa expectativa. O Peñarol meteu 4 no The Strongest, né? Que também é na altitude lá da Bolívia e tal. Mas, gente, assim, o Flamengo fez a parte dele, no meu entendimento, tá? Eu vi uma parte do jogo, depois vi e revi melhores momentos. O Flamengo poderia ter vencido por 3, 4, não seria nenhuma loucura. O Flamengo foi em cima do Bolívar. Não fez mais porque no futebol às vezes você cria a chance e conclui errado, o goleiro pega, a bola bate na trave e sai, enfim. Mas foi um bom resultado. Foi bom resultado. Você poder perder lá o jogo por um gol, eu sei, lá vai ser duro, vai ser complicado, é altitude. Mas, cara, o gol do Léo Pereira no final do jogo, se fosse só 1-0 seria complicado. Se fosse só 1-0 seria complicado. Mas 2-0, poderia ter sido 3, o melhor teria sido 4, tudo bem. Mas 2-0 é uma vantagem importante sim. O Flamengo eu acho que fez um grande jogo, foi em cima. Agora, o futebol é uma coisa maravilhosa e fantástica, né? Antes de fazer o segundo gol, ali poucos minutos antes de fazer o segundo gol, tomou uma bola na trave. Numa dessa toma um empate, cara. Mas assim é o futebol. Ontem, pela circunstância do jogo, o Pedro sentiu, vai ser dor de cabeça aí, já vamos falar sobre isso mais. O Pedro sentiu, o Gabigol depois sentiu e teve que sair, o Flamengo terminou o jogo com 10. Mas assim, ó, poderia ser melhor? Poderia. Mas 2-0 não dá pra ficar reclamando muito não, Tulhão. André, assim, como eu vejo, o Flamengo, se tivesse feito 3, 4, teria meio que resolvido a parada no primeiro confronto. Isso ele não conseguiu, mas vai pra lá com uma grande vantagem, uma vantagem muito boa. Agora é saber utilizar os jogadores corretos lá, né? O Flamengo tem que aproveitar o quê? O Flamengo já foi lá na altitude esse ano. Então, o Flamengo tem ali uma noção muito boa, teoricamente, dos jogadores que sentem mais, sentem menos efeitos. Eu acho que a escalação do Flamengo pro jogo de volta tem que passar muito por isso, para ter o time que vai conseguir suportar melhor as condições, sabe, físicas, que a gente sabe que é bem complicado quando qualquer time vai jogar na altitude. É uma vantagem ótima, cara. Não é a melhor vantagem do mundo, poderia ter sido melhor, como você bem falou. O Flamengo criou para isso. Não foi assim um jogo fantástico do Flamengo, não foi, tá? Inclusive, muitos torcedores acham que o Flamengo foi mal, né? Vi muitos comentários nesse sentido. Eu acho que mal é exagero, é exagero. O que faltou ali, na minha visão, foi um pouquinho mais de pontaria em alguns momentos. Acho que o Flamengo desperdiçou ali algumas oportunidades. Faltou alguns jogadores em alguns momentos esperar um pouquinho mais para entrar no momento certo. Teve até um caso, por exemplo, do Gabigol, uma jogada, né? Que ele faz as duas coisas, né? Ele entra impedido e depois ainda perde o gol. Então, assim, acho que faltou um pouquinho mais de tranquilidade. Talvez isso aí que você tá falando de essa ânsia por criar uma grande vantagem tenha atrapalhado um pouquinho ontem, sim. Essa ansiedade exagerada em tentar golear. Eu acho o seguinte, ó, a gente falou ontem, né, que baita elenco que tem o Flamengo. Até alguns aqui discordaram, falaram, não é tão assim, porque não tem substituto pra tal posição, não tem substituto pra tal posição. Enfim, pode ser que tenha alguma deficiência ali pontual, mas, pô, não dá pra negar que, pô, ontem o Flamengo não tinha o Cebolinha, o substituto dele seria o Bruno Henrique, não tinha o Bruno Henrique. Pô, foi o Luiz Araújo que tá jogando pra cacete. Meteu o gol. Talvez tenha sido o melhor jogador ontem em campo, pelo que eu li, pelo que eu vi. Eu não vi o jogo todo. Mas assim, Luiz Araújo tá jogando toda vez que ele entra, toda vez que ele joga, ele dá conta. Agora, eu fiquei um pouquinho impressionado pelo que eu vi do jogo e pelo que eu li de comentários. A ausência do Pedro parece ser um negócio assim muito sério. E assim, é uma coisa pra se pensar, né, cara? Porque o reserva do Pedro, né?
Eu acho que não é nem só teoricamente, é na prática, porque ele tá jogando quando o Pedro, né, ele saiu machucado, entrou outro. Assim, eles até podem jogar juntos e tal, mas não é o que tem acontecido. Pô, cara, o Gabigol é um cara que tem, né, tem idolatria do torcedor, tem um baita salário pra ser reserva, foi oferecido a ele um salário ainda maior pra ele ficar mais um ano. E, cara, tá muito abaixo do Pedro, muito abaixo. Muito abaixo. Então, assim, é algo que o Tite vai ter uma dor de cabeça agora, cara. Sem o Pedro aí, vamos ver quanto tempo, né, que o Pedro vai ficar fora do time. As imagens iniciais, assim, não são muito animadoras, né? Aparentemente é uma lesão que deve tirar o Pedro, sim, pelo menos por um tempinho, a ponto dele perder a partida da volta. Vamos ver aí as notícias que vão sair ao longo do dia, André. Só que, assim, além da questão do Gabigol não estar bem, do Pedro ser um dos principais jogadores do time, tem essa questão de característica, né? Porque se for entra um, sai outro, eu acho que o Flamengo perde muito nisso. Porque o Pedro não é só um cara que vai lá e faz os gols do Flamengo. O ataque do Flamengo muitas vezes gira em torno do Pedro, né? Seja fazendo um pivô, seja sendo um ponto de referência no ataque. Então, o Pedro é um cara muito importante para toda a construção do Flamengo, assim, pensando como time, né? O Flamengo vai ter que se encontrar sem ele. Ontem, por exemplo, né? O primeiro gol, pô, uma belíssima assistência dele, né? Se parar pra ver a jogada. Inclusive uma jogada que o Bolívar tenta por duas vezes parar, né, na falta, mas não consegue, porque o Bolívar tava naquele momento um pouco mais, com a marcação um pouco mais adiantada, tenta parar na falta, não consegue, aí o Pedro acha muito bem o Luiz Araújo. Então é um cara que vai fazer muita falta. Até porque pode ser, né? A gente viu o problema aí com o Gabigol também, né? A gente não sabe a gravidade de nenhum dos dois. Pode ser que o Flamengo tenha que recorrer ao Carlinhos ou até a uma mudança tática. Vamos ver como é que vai ser. Problemas pro Tite, que vem sendo muito criticado, né? Mas assim, eu acho que ontem não. Eu acho que ontem ele não merece as críticas, não. Eu acho que ontem ele não merece as críticas. Tem a galera falando aqui que ele saiu andando depois do jogo. Gente, a gente não faz análise de contusão muscular se o cara tá mancando pouco ou muito, se o cara conseguiu sair andando ou não. Isso aí não tem muito. Tem contusões musculares que você consegue andar, você não consegue chutar uma bola, você não consegue correr, você não consegue. Então, assim, tem que esperar. Não dá pra fazer análise do modo que o cara saiu do Maracanã. Não dá. Vamos aguardar o exame do Pedro. Ontem eu acho que o Tite não. Ontem eu acho que o Flamengo fez a parte. Que o técnico, velho, ele escala o time, ele orienta o time a ter uma postura, quem vai lá e resolve é o jogador, não tem jeito. Ele que tem que fazer o gol, né? O primeiro gol do Flamengo foi uma pintura. E depois, curiosamente, né, ironicamente, na bola que o Flamengo tanto tem problemas no setor defensivo, na bola parada, ele vai lá e faz o segundo gol pra dar um respiro. É uma bola fortíssima que tem o Flamengo e o Léo Pereira faz o segundo gol. Então, no final É claro que é uma semana complicada pro Flamengo, porque você teve 4 contusões praticamente. As do Vinha e do Cebolinha, cara, são contusões que são inesperadas, né? Ruptura de tendão de Aquiles, joelho, assim, né? As musculares, eu acho que aí acende um alerta e dão justificativas importantes pro Tite, mais uma vez, ter reclamado do calendário. O Tite bateu forte ontem no calendário, que os técnicos não podem aceitar. Ele fala, né? Nós técnicos não podemos aceitar. E ele tem razão. A gente sempre fala aqui.